custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, nós tivemos a divulgação de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrando que a cobrança de impostos diretos sobre patrimônio no Brasil acaba abocanhando uma fatia maior da renda das famílias mais pobres do que daquelas que estão nas camadas mais altas. Na verdade, diversos estudos apontam, há muito tempo a regressividade do sistema tributário brasileiro, e esse do IPEA foi mais um que mostra que, na verdade, devemos tributar os mais ricos, ainda mais num contexto de crise econômica e fiscal que o Brasil vive, né, Silvestre? Exatamente, Glauco. A propósito dessa discussão, você deve lembrar que o ano passado você teve o Instituto de Justiça Fiscal, em parceria com as centrais, apresentaram uma proposta, que é exatamente uma proposta de reforma tributária que procura taxar os super ricos, inclusive tendo em vista a emergência aí da pandemia, né? Ou seja, você taxar as grandes fortunas, as altas rendas, enfim. Essa é uma das propostas que está lá no Congresso, mas evidentemente não deve andar. Mas aí, voltando para o estudo do IPEA, é isso mesmo, quer dizer, nós temos no Brasil, e esse debate é antigo, uma estrutura, um sistema tributário, além de complexo, considerado muito complexo, ele é extremamente regressivo, ou seja, ele faz com que as pessoas, quanto menor a renda, proporcionalmente mais a pessoa paga do que aquelas pessoas que têm rendas mais elevadas. E o estudo do IPEA, um dos exemplos são esses 4 impostos, que ele trabalha aí, e aquilo mostra claramente, se a gente pegar, por exemplo, um dos impostos, que é o IPTU, que tá, um dos impostos que estão no estudo, mostra de forma muito explícita, que a pessoa que está, os domicílios, que estão ali na primeira faixa de renda mais baixa, que paga mais, proporcionalmente paga mais esse tributo, esse imposto, do que quem está com a renda muito mais elevada. Então, isso é reflexo desse nosso sistema tributário, que é, diga-se de passagem, uma das reformas estruturais fundamentais para o Brasil, desde que ela tenha e ela contemple, primeiro, um sistema que seja efetivamente progressivo, ou seja, taxe mais as rendas elevadas, mais elevadas, as fortunas e assim por diante. E quando a gente analisa só o imposto de renda, foi feita ali a avaliação de 4 impostos diferentes, IPTU, IPVA, imposto de renda e contribuição previdenciária, que no caso não é imposto. O imposto de renda, ele perde força no nível de progressividade a partir da faixa de rendimento domiciliar acima de 36 salários mínimos, um grupo que reúne o 1,2% mais rico do Brasil. E perde ainda mais efetividade naqueles que têm renda acima de 80 salários mínimos, ou seja, os 0,64% mais ricos. Quando se fala em mudar a tributação, por exemplo, do imposto de renda, é muito curioso, porque existe um discurso muito presente na mídia tradicional, Silvestre, que parece que vai aumentar o imposto da classe média. O cara que às vezes compra até um carro ali que custa 30, 40 mil reais, com prestações a perder de vista, acha que na verdade vai passar a pagar o mesmo imposto que se paga na Suécia, na Dinamarca. Quer dizer, uma discussão bastante distorcida desse ponto de vista. O que se debate não é a taxação da classe média, é a taxação dessa parcela da população, por exemplo, aqui, de 0,64% das pessoas, Silvestre. Então, é isso mesmo. Quer dizer, tem-se a impressão, que você vai tributar mais, as pessoas que ganham
mais, né? Porque você tem também não é, Glauco? Existe um mito, né, de que o Brasil tem uma carga tributária elevada. Só fazendo um parênteses, depois a gente volta especificamente para a tua questão, mas só para mostrar que, por exemplo, os países da OCDE, eles têm uma carga tributária em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, superior a 41%. Né? No caso do Brasil, você tem Desculpa, eu me enganei, não é a carga tributária, é a alíquota do imposto de renda. Né? No caso da OCDE, você tem uma alíquota da ordem de 40%, uma alíquota máxima, né, de 41%. Argentina e México têm uma alíquota da ordem de 35%, e o Brasil, a alíquota máxima é de 27,5%. Então, essa questão aí, por exemplo, da progressividade do imposto de renda, que você estava comentando, que é exatamente isso, quer dizer, acima dessa faixa de 80 salários mínimos, você tem uma regressividade, tá certo? Porque na medida que deveria ser o contrário, né? Quer dizer, quanto maior a renda, quer dizer, a pessoa que tem renda de 80, 90, 100, enfim, acima dessa faixa, ele deveria pagar proporcionalmente mais do que o que paga efetivamente. Então, é o que se diz a chamada alíquota efetiva, né? Dessas rendas, desses 0,64% que são considerados os mais ricos, a alíquota efetiva deles é menor do que, por exemplo, aquelas pessoas que têm renda no patamar de 7 salários mínimos. É aí que mostra, por exemplo, a regressividade, né, do imposto de renda no Brasil. Inclusive, entre esses tributos aqui, Silvestre, existe, segundo aqui o estudo do IPEA, o que pesa mais no bolso dos mais pobres e menos no dos mais ricos é o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Inclusive, houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal em relação à cobrança de veículos como aviões, helicópteros, né, barcos, do IPVA, que acabou sendo vencida ali. E eu estava verificando aqui, Silvestre, um artigo do advogado Alexandre Barros da Costa, tendo aqui como base o estado do Paraná. Né? Ele pegou aqui um veículo, esse artigo é de 2019, a lei continua a mesma. Um carro popular 1.0 no valor de R$40 mil, às vezes o proprietário ali tendo o rendimento líquido mensal de R$3 mil, né? Que é aquela situação mesmo que a gente estava conversando aqui, da pessoa que pega ali, paga o seu carro com parcela e tal. O IPVA, a alíquota é 3,5%. Então, em relação a esse veículo, é 1.400. Comprometeu só com o IPVA desse veículo metade da renda dela. Enquanto uma pessoa que tem um helicóptero de R$1 milhão, com um rendimento líquido ali de 500 mil, que estaria nesse 0,64% que a gente mencionou, paga alíquota zero. Quer dizer, mostra mais uma vez que a questão da tributação dos bens de capital no Brasil também é algo muito sério, né, Silvestre? Uhum. Então, essa é uma outra distorção, né? E uma outra, digamos, injustiça tributária, esse exemplo que você está trazendo aí, Glauco. Quer dizer, você vê o exemplo desse imposto aí, né? Do IPVA. E é isso mesmo. Agora, o mais agravante ainda, o mais, digamos, que é uma outra distorção do sistema tributário, são, por exemplo, esses bens de alto valor, como, por exemplo, o helicóptero, a aeronave, jet ski e outros, que são isentos de IPVA, enquanto a pessoa que tem um carro popular, né, nessa faixa de preço que você citou, por exemplo, paga IPVA. Então, eu acho que esse é um dos grandes debates no Brasil que precisa ser enfrentado, né? Que é a discussão de uma reforma tributária, mas uma reforma tributária não remendos, né? Como está sendo proposto aí pelo atual governo, e o próprio presidente da Câmara está dizendo que quer fatiar a reforma, né? A votação da reforma.
esse é um tema muito sensível, mas extremamente necessário se a gente quiser efetivamente ter um processo de melhoria da renda, né? Uma dessas dimensões é exatamente a estrutura tributária. E aí, né, Glauco, a gente vê os exemplos de diversos países, inclusive na pandemia. Vamos pegar o caso americano, né, agora com o novo presidente, o Joe Biden. Né? O que ele está falando? O pacote trilionário lá de, por exemplo, 1 trilhão e 800 bilhões de dólares, vai aumentar a taxação sobre as grandes fortunas, sobre as altas rendas, né? E isso é a lógica, isso deveria ser. Se a gente pegar a história os países, inclusive para superar grandes crises, guerras, etc., o que aconteceu? Eles fizeram exatamente taxação sobre as grandes fortunas, sobre as grandes rendas, né? Que é isso que deveria fazer. Né? Só por último, para dar um outro exemplo, nós temos, no caso brasileiro, uma outra distorção grande é a chamada tributação, é a tributação indireta, mas, sobretudo, a tributação sobre o consumo. Um exemplo, né, que é muito citado é o seguinte: você pega uma pessoa, enfim, uma família, uma pessoa que tem uma renda de 1 salário mínimo e meio, ao ir ao supermercado, quando ele adquire, por exemplo, um produto industrializado, sei lá, 1 quilo de açúcar, ele paga proporcionalmente mais imposto do que a pessoa que ganha, por exemplo, 100 salários mínimos. Né? Então, são essas distorções que precisam ser resolvidas numa reforma tributária séria que, de fato, ataque o problema. Pois é, e justamente essa questão dos remendos, né, que você mencionou, que constam ali na proposta de reforma tributária, que na prática são só alguns mecanismos de simplificação, não mexem na estrutura do sistema tributário. E talvez não mexam também, Silvestre, porque apesar dos empresários reclamarem bastante do chamado custo Brasil, de que aqui tem que pagar muito tributo, também é muito fácil, por conta da estrutura tributária brasileira, dos impostos indiretos, sonegar imposto no país. Tanto que aqui no centro de São Paulo tinha até um impostômetro. Seria interessante também colocar um sonegômetro para saber o quanto que essas empresas sonegam, né? Porque é fácil sonegar imposto no Brasil, ainda por cima quando a gente conta com uma legislação que, se comparada a de outros países, os crimes relacionados à sonegação tributária, eles têm pena leve, não tem nem pena privativa de liberdade, quer dizer, como nos Estados Unidos, por exemplo, né, que os nossos empresários gostam tanto de citar como exemplo. Então é algo a se observar também, né? Hoje é muito fácil sonegar imposto para o rico. Sim, quer dizer, quem escapa, né, porque tem válvula de escape, tem mecanismos, né, aí para se livrar de pagar impostos, de pagar tributos, são exatamente os riscos. E é isso que você lembrou aí deveria ter também um sonegômetro para a gente ver qual o volume de recursos que é sonegado no Brasil, né? Mas só para o comentário rápido que eu queria fazer, Glauco, em relação à carga tributária, que no Brasil é tido como um mito, na verdade, né? Então, se a gente pegar a carga tributária, esse é um dado de 2018, por exemplo, na França, a carga tributária em relação ao PIB era de 46%, a Alemanha em torno de 38%, os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, na faixa dos 34%. No Brasil é 33%. Né? O problema do Brasil não é que a carga tributária é alta, você tem um peso grande sobre os tributos, sobre o consumo e a produção, né? Então, essa é uma outra dimensão que deveria ser corrigida numa eventual reforma tributária, mas que de fato ataque os principais problemas do sistema tributário brasileiro. Tá certo, Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia, até a próxima, Glauco. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.